uma conexão com Aristóteles, com Platão, com o mundo das ideias, ou seja, assim, naquela época grega em que a gente começou a pensar a técnica, né? E olha para o mundo como técnica, né? Olha para o mundo como a propriedade nossa, que a gente pode gozar do mundo e que se aproveitar dele. Hoje, e parece que a gente faz isso a cada vez, e hoje parece que a gente está assim, num absurdo da técnica, onde a gente controla cada milímetro dos espaços que nós estamos, né? Eu estava conversando com minha coordenadora hoje e eu achei assim, eu fiquei surpreso, né? Porque eu fui falar dos telefones fixos, né? Falava assim, eu tinha um telefone fixo que eu ligava, né? Eu sou velho, né? Brincando assim. E como os maias faziam, eu ligava para uma pessoa, né? Distante, de um amigo meu assim que estava em outra cidade, né? E aí ela falou assim, cara, tu pensa que isso é velho, mas eu troquei um meu Fusca por uma linha telefônica, porque era muito caro uma linha telefônica na minha época. E, e ainda assim, mesmo eu dando dinheiro já para comprar, eu fico numa lista de espera para quem vai comprar a linha telefônica. Porque para mim seria mais importante, porque eu ia ter o processo de gravidez, né, ia precisar de telefone, enfim, de me comunicar. Então isso para mim assim foi absurdo, assim, foi mais ultrapassou os maias dos incas, né, assim, nesse sentido, porque hoje em dia uma liquidez é tão banal a gente ter um aparelho telefônico, não só aparelho, mas a gente poder se comunicar muito rápido. A gente está segurando um objeto, né, que faz com que a gente se comunique com qualquer pessoa que a gente quer a qualquer hora do tempo, né? Assim, e enquanto ela trocou o Fusca para comprar a linha telefônica de tão caro que era, porque o Fusca na época também era muito caro, né? Não é, ainda é caro em alguns sentidos hoje, né? Mas naquela época era muito caro, porque era uma febre, né? Equivale a, sei lá, um Corolla hoje em dia, né? Não sei, eu não entendo nada de carro, mas eu tô pensando aqui. Porém, hoje em dia, isso é impensável. As operadoras ligam para mim, inclusive em horários bem inconvenientes, para me dar de graça um plano onde eu vou pagar apenas uma mensalidade. Assim, eu não preciso comprar, porque naquela época, além de comprar muito caro uma linha telefônica, eu ficava numa lista de espera e ainda tenho que pagar os custos, né, de ligação, enfim. Agora a gente não paga nem custo de ligação, nem compra a linha, no máximo a gente compra um chip, mas eles dão de graça também, né, assim. E assim, eles fazem ligar para a gente, né? Não tem mais isso é um absurdo pensar que a gente vai comprar tão caro uma uma linha telefônica. Então a gente está no absurdo da técnica, que é a gente banaliza, isso é tão banal assim, a linha telefônica banalizou assim, qualquer pessoa tem, qualquer hora que eu quiser tenho, né? Assim, e quando a gente banaliza assim e nos tornamos consumidores, isso deixa de ser uma necessidade onde a gente vai se conectar para uma função útil de nossas relações, né? Útil, e veja bem, essa palavra é perigosa, né? A palavra útil não no sentido neoliberal de produção, né? Tem que se separar aqui, né? Nossa utilidade aqui que nós propomos como pedagogia e como clínica é uma utilidade de libertação, nos libertarmos, né, desse pensamento que individualiza,
né? Mas pensando como paulatinamente a gente vai conseguindo fazer isso. Então, assim, banalizamos a linha telefônica, banalizamos a ligação telefônica para o chip de graça e para que nós sejamos consumidores. Porque o que interessa hoje, enquanto antes era uma fila, né? Ou seja, ninguém ligava para a pessoa, né? Você que precisava e tinha que ter. Hoje as operadoras imploram para que a gente tenha, para que a gente faça um plano. Isso significa que quanto mais pessoas aderirem ao plano, mais elas vão lucrar. E detalhe, né? Se isso acontece, quanto mais elas lucram, mais elas têm que lucrar no próximo mês. Então, se a TIM ela vai lucrar 50 milhões, no próximo mês ela lucra 70 milhões, em janeiro ela lucra 50 milhões, em fevereiro 70 milhões, em março ela não pode lucrar 50 milhões. Ela tem que lucrar no mínimo 71 milhões. Esse é o capitalismo barra neoliberalismo. E isso é insustentável. É insustentável. Nós sabemos que as pessoas ganharam muito dinheiro com a morte de bilhões de pessoas na pandemia. Surgiu 10 bilionários a cada não sei quanto tempo, mas, enfim, 10 bilionários já é muito, né? Porque para que muitas pessoas, para que alguma pessoa tenha mais do que as outras, essas outras elas têm que sofrer e faltar. Isso é insustentável. Né? Nós estamos nos desconectando de nossas relações com a Terra e com as pessoas. Né? Então, é insustentável que... Isso eu estou falando de um telemarketing, né? De uma operadora de telefone. Imagine o tanto de outras empresas que têm que estar lucrando toda hora. Né? Pensem assim, né? Que nós vamos... Se a gente pensa metafisicamente, nós somos história. Isso a psicologia nos ensina. Nós somos história, nós somos uma subjetividade. Né? Isso é um modelo metafísico de pensar. Como se nós fôssemos, na verdade, uma caixa que tem uma anamnese, assim, e que essa anamnese ela vai dizer para onde a gente vai. Né? Isso não faz sentido. Quando a gente se encontra com a fenomenologia, que é um ataque, assim, é uma crítica ferrenha à metafísica, né, aos metafísicos, e a gente olha assim, cara, nós é que somos os verdadeiros empíricos, porque quando eu olho para esse ser que a gente metafisicamente chama de humano, né, esse ser, ele tem uma condição ontológica. Isso significa que ele tem um sentido de ser. Ele tem uma condição de ser. Ele não é apenas ôntico. Né? Isso eu já falei para vocês, né? Mas eu repito aqui para quem está chegando agora, para quem essas palavras vão durar assim na fenomenologia, né? Para todo mundo assim que for continuar. Mas a diferença entre ôntico e ontológico é importante, né? Não são palavras apenas assim para deixar difícil, né? São palavras cunhadas por Heidegger para que a gente possa então olhar para o fenômeno a partir de outras características que não sejam propriedades categoriais, né? O que ele quer dizer com ôntico e ontológico? O ôntico quer dizer o ente, é aquilo que é, né? E não estamos falando aqui de concretude, não estamos falando de coisa concreta. Estamos falando, porque o abstrato, uma coisa abstrata, né? A mula sem cabeça também é. Ela tem as suas propriedades, né? Então é um ente, né? Assim, a gente pode chamar a mula sem cabeça como um ente,
assim como o Thaís também é um ente. Assim como o computador que está na frente de vocês, ou o celular, é um ente, né? Então, o ente, ele tem propriedades, né? Ele é um corpo que tem propriedades. A gente categoriza o ente. Mas quando a gente fala de uma condição ontológica, a gente está preocupada com o ser doente, né? Eu sempre fico pensando que alguém vai entender que é um ser doente, né? Mas é o ser do ente, entende? Que é o que é o ser doente? Qual é a condição que mantém o ser sendo, né? Mas como é que essa condição aparece? Essa condição só pode aparecer se nós suspendermos nossos a prioris. Como é que a gente suspende esses a prioris? Deixa o fenômeno aparecer ou falar, né? E aqui eu digo assim, deixa o fenômeno falar com duas ressalvas, né? Primeiro, que a primeira é que eu falo o fenômeno falar porque a nossa condição linguageira, né? Nosso costume, nosso apego à linguagem, nos permite entender melhor assim como é que algo se apresenta, né? Que é falando. Mas a segunda ressalva é que nós temos que pensar também uma filosofia e uma clínica, né? E veja bem, né, que é um parêntese, dentro de parênteses, né, assim, um outro frisar é que a gente não pode pensar apenas numa clínica tradicional, né? A clínica ela não pode ser pensada nessa clínica psicológica tradicional, né? A gente está pensando em vida. A clínica, onde é que é o meu consultório, né? Nesse sentido político e filosófico, é o mundo. É o mundo. Na verdade, assim, na verdade, a gente não deveria. A gente tem que pensar num mundo em que as clínicas psicológicas elas não seriam necessárias, entende? Porque nós vamos ter espaços em que as relações elas são duradouras e elas são constituintes e construídas, né? Então, para que a gente pense esse tipo de clínica e para que a gente pense esse tipo de política e filosofia, a gente tem que entender que a gente tem que se desapegar também de centrar na fala, não negá-la e não desaparecê-la, né? Mas deixar tanto esse foco na fala, né? Principalmente a gente como psicologia. Então, o ontológico é o ser doente e o ôntico são as propriedades doentes, né? Só que, quando a gente fala do Dasein, que é o ser aí, que é o ser com o mundo, o que somos nós, mas somos nós ontologicamente, né? Ou seja, o ente, que é o nosso corpo, que a gente poderia olhar, né? Eu estou olhando aqui o Tiago com a filhinha dele, são dois entes, né? São dois entes aparecendo para mim com propriedades, né? Com cabelo, com dois olhos, com camisa, né? Isso são as propriedades do ente, né? Mas olhar para isso ontologicamente, eu não posso dizer nada, né? Assim, além de eu viver alguma coisa com eles, né? Por exemplo, é muito fofinho ela colocando a mão assim na boca, isso me traz lembranças da infância e como a pureza da criança, e isso é uma construção que a gente vai fazendo temporalmente, de passados indo para o futuro, no presente, né? De forma ontológica. Mas nunca mais essa construção vai existir em nenhum momento, em nenhum outro lugar e muito menos junto com eles, né? Vai ser outra coisa, por mais que seja fofinha, infância, ingenuidade, também vai ser outro tipo, outro modo. Isso é como o ser se apresenta ontologicamente, né? Então, é a partir disso que a gente está pensando a fonologia gestáltica nessa integralidade com a reconexão com a Terra, né? Nós também olhamos para as funções do self que nos ajuda a entender de maneira descritiva como esse ser ontológico ele pode caminhar, né, junto com
basicamente três funções, né? A função personalidade, a função ato, a função id, em que Paul Goodman ele vai traçar, né, muito bem com a teoria do self. A teoria do self é a teoria de contato, em que toda experiência acontece na fronteira de contato entre o organismo e o ambiente. Entre o organismo e o ambiente, ou seja, a experiência ela não acontece no organismo, como teorias subjetivistas da psicologia tradicional poderiam afirmar. Né? Nós chamamos isso de solipsismo. Solipsismo. Isso é a determinação subjetivista. Né? Mas também não acontece no ambiente, né? Que isso seria um determinismo ambiental, como as teorias comportamentais, né? Vamos dizer, se eu reforçar, se eu treinar, né? Seja seu do it yourself, né? Faça por você mesmo, seja sua ideia, crie sua ideia, seja luz, né? Essa baboseira que é pura violência, né? Bom, mas ela acontece entre. Isso quer dizer que nós estamos quebrando com um paradigma binarista. Cara, isso é difícil de entender até para alguns gestalterapeutas, né? Que não é culpa deles, né? Assim também. Mas, olha, parece que é muito fácil cair na técnica novamente. Entende? Esquecendo dessa crítica fenomenológica, dialógica, né? Do eu tuberiano, né? Do eu terra, da Ivone Guevara. Uhum. Né? E isso quer dizer que nós não temos história. Assim como não temos a Terra. É a Terra que nos tem. Nós somos um lugar na Terra. Se eu tiro a pessoa do lugar, ela desaparece. Tem em muitos filmes, por exemplo, aparece, por exemplo, vocês podem ver assim, que um fazendeiro ele é muito rico, claro, né? Ele tem uma fazenda, ele comprou a terra, né? Só que ele precisa cuidar das plantações e precisa contratar pessoas para arar a terra, para fazer as funcionalidades de uma fazenda, né? Botar agrotóxicos, né? Pilotar o avião, pilotar as máquinas, né? Bom, só que no modelo industrial que nós vivemos, nós trabalhamos no mínimo 8 horas, né? Por dia. Isso teoricamente, que a gente sabe que ninguém, né? Eu não vou dizer ninguém, mas a maioria dos proletários não trabalham 8 horas. Né? Eu não consigo imaginar um proletário que trabalha 8 horas. Né? Eu não consigo nem conceber que a gente não entenda que, a partir do momento que eu me levanto da cama para tomar um café, pensando em ir para o trabalho, vestindo a farda, isso já é hora de trabalho. Como é que a gente tem hora para almoçar e isso não conta como hora de trabalho? A gente perde toda a nossa vida. Tudo que a gente tem é tempo. Imagina, a empresa define que horas que eu vou sentir fome. Isso, exatamente. Exato, né? Cara, é absurdo, Thiago, velho. Eu vi, assim, eu fico sem acreditar, mas como foi no Metrópolis, provavelmente foi verdade, né? Mas, assim, é difícil de acreditar nisso. Eu vi que um supervisor de uma fábrica deu uma facada num funcionário porque ele estava tomando um café fora do horário. Outra pessoa me disse que foi despedida do emprego porque foi ao banheiro sem ser a hora de ir ao banheiro. Cara, isso é muito absurdo. É muito absurdo. Bom, a gente tirou as pessoas do lugar, né? Olha só, assim, que como é que o que está acontecendo, né? Então,
8 horas de trabalho, vamos lá. Você entra no trabalho 8 horas da manhã e tem todo o horáriozinho para ir ao banheiro, para beber água, para tomar café, para almoçar, para tudo. Não é? Ela define a hora que você vai comer, a hora que você vai sentir fome, a hora que Deixa eu te você contar uma vai. nova, então, uma experiência vivida, Ah, né? não acredito Eu que vai ter trabalho outra. com psicologia organizacional e esses dias pediram para eu mandar uma pessoa embora, porque nós somos tem uma rede, né, de padarias e tal, e o rapaz foi pego comendo um pão fora de horário. A questão é que ele não pagou por esse pão, né? Era da padaria. Só que nós jogamos quilos e quilos fora todos os dias. Ou seja, eu estava punindo uma pessoa por ela comer uma coisa que eu ia jogar no lixo, possivelmente. Cara, isso me dói assim, isso me dá assim, uma coisa nos nervos assim, sem explicação de como é imbecil a nossa lógica de estrutura capitalista neoliberal. Mas parece que dói assim, mesmo que eu jogue fora os pães, parece que dói assim, se você ajudar alguém, entende? É uma coisa que Haddad ele estava falando em umas entrevistas, né? Assim, ele estava dizendo, cara, o que é que tem você pensar numa economia que vai ajudar todo mundo, né? Ele está falando uma coisa tão óbvia que é assustador como ele tem que falar isso, entende? Aí ele fala, né, de 2002 eu não sei, 2014, né? Os empresários, eles não deixaram de lucrar, muito pelo contrário. Eles lucraram muito na época. Só que nessa época, os trabalhadores também estavam ganhando mais dinheiro. E isso enfurecia os empresários. Enfurecia uma classe que não entende que as pessoas podem, assim, podem crescer também. É muito doido isso, entende? Né? Aqui, não sei quem é que mora aqui numa casa alugada, né? Mas tem uma coisa que muitos proprietários falam, né? Que é assim, cara, tá com uma infiltração aqui, né? Isso aconteceu comigo, tô dizendo. Tá com infiltração na minha casa, ajeita. Não, aí ele fala, não, se você quiser sair, você sai e olha para outra pessoa. Fala, não, tá bom, então eu vou sair. Já. Você não vai arrumar, não vou arrumar também. Eu quero uma casa melhor. E ele disse, tá, mas então saia daqui a 15 dias. Ah, mas como é que eu vou botar minhas coisas? Não, não quero saber, problema seu. Cara, nessas palavras, né? E não foi a primeira vez, né? Eu morei em Juazeiro também, uma proprietária disse, na pandemia eu estava querendo negociar o preço, ela disse que não negociava, disse que então que eu vou sair, eu tenho que tirar minhas coisas e ela também disse que eu tenho, deixa na rua, né? Ela fala assim. Cara, isso é louco, velho. É muito louco. Assim, não tão assim, ganhar dinheiro é uma coisa assim de acúmulo sem sentido, assim, não faz sentido. Parece que vivem para isso, assim, é a única possibilidade. Por isso que o cara não pode comer o pão, entende? Não pode, assim, você não pode se dar bem às minhas custas, entende? Chega a ser gritante essas coisas, né, assim, como você falou, né? Eu tava lendo um livro, talvez você deve ter conhecido, aquele Gestalt Terapia e Atenção Psicossocial, né? Sim, Ele fala isso, né, sobre essa individualidade e essa subjetividade exacerbada que o mundo se encontra, né? Tudo é eu, isso, tudo é meu. isso. Eu piso no outro porque eu preciso crescer, né? Eu preciso subir. E dane-se quem o outro. E me remete muito aquilo que o Foucault, né? Que falava que o sonho do oprimido é ser opressor, né? Isso, exato. Exatamente, assim, é muito. A lógica neoliberal, ela só tem um objetivo, é lucro. Então, toda instituição que é criada no neoliberalismo, ela não está preocupada com pessoas. Escola, hospital, farmácia, faculdade, não estão preocupadas com pessoas.
Eu não vejo que de verdade um problema na lucratividade, né? Eu acho que a lucratividade a todo custo, que é o que acontece, que é o problema, né? Sim, é isso. Porque, na verdade, Tiago, assim, não há problema em nada, assim. Você pode pensar em qualquer coisa que a gente pode fazer isso como não problema. O problema é que só existe o lucro, não existe mais outra coisa. Yes. Eu não sei, e aí seria apenas uma experiência que a gente não sabe, né, porque a gente não vivenciou. Mas eu não consigo perceber e vislumbrar uma sociedade que vise o lucro, mas também a cooperação. Entende? Parece que essas duas coisas são contraditórias, né? É o que parece. Entende? Uhum. A gente tem que experienciar para ver, mas uma pessoa que lucra, ela fica viciada em lucrar. E como o racionalismo neoliberal é lucro, então você tem que lucrar cada vez mais. Isso significa que, imagine que uma pessoa que está na confluência, confluência é quando você se deixa levar para a vida como ela é, né? O senso crítico baixo, não tem argumentação e só vive a vida, né? Aprendendo assim, empurrando com a barriga. Essa pessoa, ela vai aprender o racionalismo vigente. Por isso que o projeto das instituições neoliberais é não dar educação, né? Porque o senso crítico, se ele for aguçado, ele vai criticar o próprio sistema. Então, o sistema não pode criar o senso crítico, né? Ele não pode criar. Porque senão eu vou derrubar esse sistema que está dizendo, caralho, velho. Então quer dizer que tem outra coisa além de lucro que a gente pode viver, né? A gente perdeu isso. A gente perdeu essa cooperação, a gente perdeu esse junto com. Então, assim, tudo que é criado, né? Por isso que as escolas estão preocupadas no lucro e não nas pessoas. Então, quando uma criança vai lá, é claro que ela é diagnosticada com TDAH, porque ela não está adaptada ao modelo que eu quero lucrar. É claro que está ressurgindo os manicômios, gente, porque são pessoas que não dão lucro. Eu não quero gastar, entende? Eu não quero dar o pão da padaria para essas pessoas, entende? E não precisava nem gastar dinheiro. Então, assim, era só tempo, né, de convivência enfim, a gente não aceita, né? Mas a gente nem tem tempo mais para isso. É isso, a gente está totalmente Complicado, desconectado. né? Eu também presto numa empresa que trata dependentes químicos, né? E esses dias nós estávamos discutindo sobre lucratividade dentro dessas empresas, né? E tem um sistema, o governo, ele te faz seguir uma cartilha e em algum momento ali você tem que servir carne vermelha. E passa auditoria, toda semana tem auditoria, todo mês. Então é engraçado, né? Antigamente vivia um sistema assim. Quando sabe que vai ter auditoria, você coloca carne vermelha, depois você tira. Ah, isso é muito comum, assim. A gente vive uma hipocrisia, uma mentira, assim. O conto de fadas, né? Igual eu esqueci o nome dele agora, depois eu lembro. É um diretor de cinema que ele fala assim: é capitalismo, uma história de amor, entende? Cara, nas faculdades, você sabe, não sei se você sabe disso, né? Toda federal ela faz concurso para professor doutor em psicologia, porque não faz sentido, né? Assim, se é uma, é uma área de pesquisa, né? Assim, tem que ter doutores, enfim, pô, a vez ou outra que aparece o mestre e tal. Mas nas privadas, eles expulsam doutores, porque eles não querem pagar a quantia, o valor, né? Apesar do lucro. Onde eu trabalhava, o cara é dono de toda a minha cidade, assim. Ele é o, isso é sério, assim, não é exagero. Ele era o segundo cara mais rico da cidade, dominava tudo, assim, da cidade. Ele veio do sul, né? Aquela parte podre do Brasil, e fez a uns esquemas, né, com o político e tal. E aí
ele contrata doutores, quando o MEC chega lá, né, para dizer que tem doutores na faculdade, entende? Ele não contrata para não pagar, né, que é um salário bem maior, né, do que um especialista ou um mestre. Poucos mestres, né, e eles preferem especialistas. Porque, na verdade, eles não estão nem aí para a educação, entendeu? Assim, para a faculdade. Não estão, cara. Aconteceu. Quando eu fiz faculdade, acontecia isso muito. No começo do semestre, você via que estava cheio de doutores. Conforme ia passando o tempo, ia sumindo, só ficava um especialista. É isso, cara. É absurdo isso. E aí, assim, enfim, quando o Mac saía, eles ganhavam um dinheirinho, assim, mas isso não é só lá, né, assim, toda faculdade privada faz isso, né? É muito louco, assim, e todo mundo sabe disso, e pronto, fica por isso. E nem acho que não tenha também empenho desses especialistas, né? Eu aprendi bastante com eles. Mas a Claro, questão é essa hipocrisia mesmo que você falou, né? claro, não, eu realmente acho, assim, que essa categoria mestre doutor não quer dizer realmente porra nenhuma. Não quer dizer nada mesmo, assim. Até porque eu estava conversando, assim, com alguns doutores, né, assim, não criticando eles, né, mas tem muita gente na academia que são doutores, assim, eu não sou doutor, né, ainda, nem sei se eu quero fazer, mas eles são muito embotados, assim. Eu estava pensando assim, caralho, assim, eu tive uma formação em gestalterapia em que nós vivemos a experiência. Então nós entramos assim, batemos de frente, entramos em contato com coisas nossas assim que são duras e choca demais, assim, entende? Então são experiências de vivência que eles não têm na academia. Como é que eu vou falar de gestalterapia ou como é que eu vou falar de psicanálise se eu não tive experiências de viver essa análise? Não é, eu não estou falando só. Eu estou pensando aqui para uma transcendência, né? Não estou dizendo que é melhor ou pior. Mas veja, assim, na gastroterapia, a gente vivia junto com o outro as nossas experiências, assim. Eu falava de cronologia, temporalidade, vamos agora viver isso aqui, quem está falando. Vamos lá, fala de tu e fala mesmo, assim, o que é que tu achou, como é que está sendo isso para tu, faz isso que tu está dizendo que tu quer fazer. E a gente se depara com, vamos trabalhar sonho, vamos trabalhar ansiedade, vamos trabalhar tudo na formação. O cara que é mestre doutor, primeiro que vão afunilando o conhecimento. Segundo, é uma experiência muito intelectual. A gente tem que hoje proteger a intelectualidade, porque o desgoverno fascista ele fez com que a gente parasse, não pudesse mais criticar, né, a intelectualidade, chamando a universidade pública de balbúrdia, né, querendo fazer PEC para cobrar na universidade pública, e isso é absurdo, né? A gente tem que voltar a proteger, assim, ainda usar a academia para depois, quando a gente conseguir fazer alguma coisa, a gente poder criticar de novo, né? Mas é isso, assim. Tem muito especialista que tem uma experiência muito boa, assim, e sabe dar uma aula melhor do que doutores, né? Mas isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer que você é doutor e você não sabe viver e não sabe dar aula, né? Mas isso não é uma pré-condição. Não pode ser, né? Assim, você aprende a fazer pesquisa. Fala, Wagner. Você estava falando, né, sobre a maneira que você experienciou, né, formação em gestalterapia, aí eu me identifiquei muito, Eric, porque a formação que eu faço, que na verdade é uma formação continuada, a determinadas horas vou ter um certificado, mas eu vou continuar. E assim, nós antes do encontro, toda vez antes, nós combinamos um tema, aí quando chegamos lá, pronto, as coisas surgem, tem vivências, tem supervisão, Perfeito. tem teoria, não tem ementa, essa é a questão. E é o que ele, Isso é maravilhoso. que o nosso professor, que ele tenta, ele veio muito da base do Afonso, tu percebe que o Afonso é muito experiencial, né?
entendeu? Maravilha. Ele foi aluno do Afonso e tal, e aí ele tem muito isso, sabe? Demais. E aí eu me identifiquei muito, Eric, quando tu disse isso. Ó. É muito bem, é assim mesmo que a gente faz. Cara, maravilhoso isso, é essencial, né? E eu ainda defendo que a nossa formação vivencial continue ainda, né? Assim, eu faço supervisão, eu faço terapia pessoal, só que ainda assim, eu acho que a nossa formação, né, pós-gestalterapia, né, para reencontrar outras coisas que nós, né, estamos fazendo agora, né, assim, nunca acaba, né? Gestalt não se fecha, né? Gestalt não se fecha. Então, eu sou uma outra coisa com outras faltas e outras questões. Não necessariamente um sofrimento, mas pode ser também. Enfim, mas são tantas possibilidades que a clínica Gestalt que ela não pode tratar só de uma. E muito menos ser apenas intelectual. Ela tem que ser intelectual, né? Eu não sei se eu... eu fico nesse dilema, né? Eu não sei se eu protejo o intelectualismo, porque a galera realmente não quer ler, não gosta de ler, pega um textozinho difícil e já desiste da vida, vai só para as técnicas, né? Vai para aquele livro Tornar-se Presente, né? Que tem várias técnicas. É excelente esse livro, né? Bem bom, assim, mas você não se aprofunda, né, na filosofia. Mas eu tenho que falar também que a gente não pode ficar no intelectualismo, né? Assim, como o Tiago falou, né? O lucro em si, ele não é maléfico, né? Assim, o intelectualismo em si não é maléfico. A linguagem em si não é maléfica, né? Mas é porque a gente só fica nisso. A gente só fica nisso. Entende? Então a gente tem que vivenciar também, não é estudar, fazer um artigo e eu sou gestalterapeuta. A gente tem que continuar, né, entrando nas nossas questões e informações. E parece, Eric, que quanto mais a gente fica no intelectualismo, parece que a gente se fecha para a relação. Claro, é Aí isso. fica preso em teorias, em técnicas. Eu acho que é a grande questão, né? Que assim. É isso, assim. Eu não sei nem se a gente consegue ficar preso em técnica, né? Eu não consigo nem vislumbrar isso, porque como a gente está racionalizando, a gente não está na prática. Como é que você colocar uma teoria? Vai lá, teoria do self. Função, ato, personalidade e id. Função, personalidade. São as nossas identificações sociais, o nosso argumento para dizer quem nós somos. Nosso ato é o ato, né? A atualidade da vida. E o id? O id é tudo fundo de hábitos de situações inacabadas. Pronto, agora bota isso em prática. Não tem como. Entende? É assim. E é por isso, né, que eu ia dando um passo a mais, né, assim, é por isso que a gente leu Paulo Freire, porque Paulo Freire ajuda muito a gente entender a gestalterapia, né, assim, ele fala, assim, brilhantemente, eu acho que aquilo é gestalterapia total, assim, muito, mas, assim, é muito, né, ele vai falar, cara, não existe educando e depois o educador. O que existe é educando, educador, educador, educando, e que os dois se confundem e ninguém sabe quem é. Porra, velho, isso é foda. Não existe não existe consulente terapeuta, né? Existe consulente terapeuta e terapeuta consulente e os dois se confundem. Que horas é que eu estou trabalhando nas minhas coisas e que horas eu estou trabalhando nas coisas da outra pessoa? Que não tem nada nosso, né? Tá tudo aberto para experienciar. Aí Paulo Freire vai dizer, cara, se você fica no intelectualismo, você conserva uma ideia. Você já sabe qual é a ideia boa e você quer domesticar o presente. Isso se chama sectarismo de direito. Mas se você fica só na vivência, você só vive as coisas, estou vivendo, assim, experienciando, eu sou especialista em experienciar, né? E eu penso que eu sou um ativista, né? Ou seja, eu sou uma pessoa do ato. Eu sou um sectarista de esquerda. Porque eu domestico o futuro, né? Porque eu já tenho a solução futura e quem não seguir essa solução está errado, né? E eu sectarizo, ou seja, eu separo, eu marginalizo. E Paulo Freire vai falar, cara, na verdade, assim, nós temos que pensar
refletir, teorizar, agir e esperançar enquanto isso. Então a gente faz alguma coisa aqui e pensa sobre isso. E teoriza sobre isso, e lê, fundamenta. Paulo Freire fala isso, gestalterapia é isso, pedagogia das encruzilhadas é isso. Então vamos fazer, bora, vamos lá. Como é que a gente pode trabalhar isso? É assim que se forma. Né? Nem o cara da vivência, nem o cara da academia intelectualizada, né? Focada. Né? Tem que ser os dois, senão a gente se afasta. Tanto que a academia ela se afastou do povo, né? Por causa da linguagem muito acadêmica, né? E tanto alguns movimentos também excluíram pessoas importantes para a luta, né? Assim, não acolheram, enfim, né? Eu estava atendendo um rapaz que ele foi totalmente excluído, né? Da turma dele, né? Numa faculdade. E, bom, a questão é que ele disse que tudo começou, né? E dá para ver assim no sentimento dele, assim, ele sente quando ele lembra isso, parece que foi muito forte o que aconteceu. Que quando ele teve uma opinião, uma aula, dizendo que na ditadura, Dilma, o marido de Dilma, na verdade, ele planejava roubar bancos, né? Assim, ou seja, ele era o ladrão de bancos, né? Bom, ele deu essa opinião. E a partir disso, muita gente já não gostou, né? Ou seja, diferenciar os lados, de que lado você está, né? Se você não só detona a ditadura, você está de um lado, né? Se você detona a ditadura total, você está de outro. E aí, quando ele fala isso, já associaram ligeiramente que ele era a favor da ditadura, né? E isso foi no começo da graduação, hoje ele já está no 8º semestre, mas até então foi crescendo essa marginalização, né? As brincadeiras, as exclusões, as violências com ele. Eu atendendo ele disse, cara, hoje, realmente assim, eu nunca tive a intenção e nunca protegi a ditadura, nunca fui a favor da ditadura, mas realmente eu fui ingênuo em falar da forma que eu falei. Porque é muito claro que isso cause uma revolta, né, assim, mas só que agora o monstro que foi criado, ele se tornou muito gigante e aí está massacrando agora. É difícil, assim, um dos piores vírus que existe é uma ideia, né, quando ela é implantada na cabeça, assim, ela se dissemina, assim, muito forte, assim, é muito difícil de tirar, muito difícil de sair. Então, essa ideia de que ele protegia a ditadura já colocou ele em uma panelinha de direita, assim, que ele não fazia mais sentido estar com as pessoas, e ele sofre muito com isso até hoje. Só que quem acolhe ele? Quando ele tem uma opinião sobre essa, as pessoas que acolhem ele é o pessoal da direita. Ele é bem claro assim comigo, atendendo ele, que ele não é a favor de nada disso, nem de porte de arma, nem de aborto. Ele é a favor do aborto, né, na verdade, sim. Enfim, ele tem pensamentos de esquerda milhares, assim. Só que, quando ele foi excluído, quem acolheu ele foi a direita. Ou seja, é um sectarismo que atrapalha até a luta, entende? E a direita ganha seguidores, assim, ganha, como é que eu posso falar assim? Integrantes, né? Novos integrantes, recrutas. Eu estava vendo aquela entrevista do Thiago Leifert, né? E depois ele se explicando. Fiquei assim, cara, como que as pessoas pegam uma coisa e transformam num discurso, né? Cara, até então ele era um global, lixo, esquerda, não sei o que. O cara deu uma opinião. Pronto, agora você é de direita. Aí as páginas de direita começam a publicar vídeo dele. E ele vira um rei da direita. E parece, não, que eles tentam introjetar essa ideia nas pessoas ao ponto de acontecer isso aí, né? Você não pode ter um pensamento contrário, você não pode refletir nem sobre o que você pensa, né? Sim, isso.
Isso, assim, e parece que, assim, e aí defendendo agora o intelectualismo, né? Parece que as pessoas elas estão muito mais emocionadas do que pensando sobre o que está acontecendo. Porque a gente observa as coisas e vê o mundo a partir de propriedades, né? A gente junta propriedades que são semelhantes e designa as coisas, né? Eu vejo esse computador, eu pego propriedades que são semelhantes ao computador e digo, não, realmente isso aqui é um computador porque é o que mais se assemelha com as atenções e potensões do tempo. Bom, mas isso, quando alguém fala, né, e a gente não conhece ainda, e ele tá, esse menino estava ainda perdido, assim, ele não sabia se ia para a direita ou para a esquerda, não sei o quê, né, mas ele tinha mais opiniões para a esquerda, né, só que ele viu e sabia, ele leu que isso aconteceu com Dilma, né, e aí o que a emoção fez, né, assim, a facção, a fervorosidade da raiva detonou, quis destruir ele, né, e isso é ativismo de esquerda, né, que é a destruição de qualquer possibilidade de eu me assemelhar com tal estrutura que não condiz com o meu grupo, entende? Foi muito emocional, assim. Então, você não tem elementos didáticos e conteudísticos para lidar com a situação, né? Vai só pela emoção de querer destruir tudo que se assemelha ao que você não quer, né? Isso é perigoso. Bom, e agora, né, assim, depois desse resumo do que foi nosso semestre, nós vamos para um livro, né, assim, que pega elementos de Fanon, pega elementos de Paulo Freire, pega elementos de Yorubá, né, que é a Pedagogia das Encruzilhadas do Luiz Rufino, né? Nesse livro nós vamos fazer diferente, né? Nós vamos ler juntas aqui, e espero que vocês leiam, né, assim, para que eu escute a voz de vocês e depois a gente reflita sobre o que vocês leram. A gente pode fazer uma página e refletir um pouco e depois passar, ou então, enfim, a gente vê como é que vai fazer. Por que eu vou fazer isso? Eu não vou explicar, né? Eu não vou falar sobre o livro porque eu não tenho experiência com candomblé. Né? Isso é um livro falando de religiões iorubá, né? E das encruzilhadas, ou seja, religiões africanas, né? Filosofia africana, né? E eu não tenho essa experiência, então a gente vai estudar juntos aqui, né? Mas por que a gente está escolhendo esse livro? Porque é uma pedagogia também, né? Nosso reencontro com a Terra tem a ver com o que o Luiz Rufino traz de Exu, que é o paladino, né, da totalidade terrena, né? Que ele é tudo e faz tudo, né? Então, assim, é uma visão, né, que a gente quer colocar na gastroterapia, né? Nessa integração que nós estamos fazendo, né? De uma visão holística, né? Em que nós somos o mundo, né? E não temos o mundo. E esse livro, a meu ver, nos ajuda a repensar e pensar a nossa reconexão. Ok? Combinado? Vamos fazer isso? Tiago, você me daria a honra de ler essa primeira partezinha? Primeiro, assim, todo mundo tá com o arquivo aí aberto? Eu passei no grupo? Ótimo. Então, Tiago, se você puder começar. O Eric, eu não vou conseguir ler porque tem um rachado no meu notebook, cara, e fica Cara, meio coisado. Talvez no próximo encontro eu consiga, que aí eu vou trocar o notebook. tá bom, tranquilo. Infelizmente eu não consigo, mas eu também não consigo nem ler. Se vocês puderem até ler, fica melhor. Então, obrigado, Tiago, obrigado. Vamos lá, então, na próxima. Eu vou por ordem alfabética também, então não sei quem é que está aí, quem está dando uma pausa, mas enfim. Adriana, você está aí?
Alô, Adriana? Eita, o pessoal tava falando aqui no chat e eu não tava vendo. Deixa eu ver. Caramba, o chat não desceu para mim em nenhum momento, gente. Por isso que eu não respondi. Vocês podem abrir o microfone na hora que quiserem, assim, ajuda, né, para não ficar falando sozinho. Aperta F11. Sim, eu vou apertar, mas eu quero ver primeiro quem é que vai ler. Adriana não respondeu. Janete, tá aí? Oi, Eric, tô. Boa noite. Boa noite. Você pode ler, querida? Nossa, deixa eu abrir aqui. Ótimo, maravilha. Vamos ler essa nota introdutória e comentar um pouco, né? Porque que tem a ver com o que a gente está falando até agora, né? Giovana tá aqui? Tá Oi? online? Giovana tá online? Giovana, lhe chamam Giovana. Ela é de religião de matriz africana. Ela pode Ah, ajudar ótimo. muito, inclusive. Maravilha. Excelente. Vamos ajudar aqui, Giovana, então. Ela tá? Ela saiu. Ah, que pena. Ô, Eric, no caso, você quer que leia qual página? É essa que eu estou apresentando, é a nota introdutória. Começa aqui, ó, uma oferta. Eu tô mais vendo que o normal, porque eu tô meio gripada. Tranquilo, sem problemas. Nota introdutória. Uma oferta. Um sacrifício arriado nas barras do templo. Aí está um ebó cuspido nas esquinas de hoje. Uma política parida nos vazios. Uma pedagogia que se tece nas invenções cotidianas. Iniciarei pelos cacos, por aquilo que em meio dos escombros permanece vivo. No final, já reerguidos, cantaremos que os caminhos são inacabados. Nesse tom, como quem cospe cachaça ao vento, digo: a encruzilhada não é mera metáfora ou alegoria, nem tão quanto pode ser reduzida a uma espécie de fetichismo próprio do racismo e de mentalidades assombradas por um fantasma cartesiano. A encruzilhada é a boca do mundo, é saber praticado nas margens por inúmeros seres que fazem tecnologias e poéticas de espantar a escassez abrindo caminhos. Exu, como dono da encruzilhada, é um primado ético que diz acerca de tudo que existe e pode vir a ser. Ele nos ensina a buscar uma constante e inacabada reflexão sobre os nossos atos. É por isso que nosso compadre é tão perigoso para esse mundo monológico, e para uma sociedade irresponsável com o que se exercita enquanto vida. Nessa esquina me cabe dizer que hoje o espírito colonial se expressa em pleno vigor, cada vez mais cruzadista, tacanho, tarado pelo terror e pelos assassinatos. Exu, ao contrário disso, é o radical da vida, que nos interpela sobre a capacidade de nos inscrevermos como beleza e potência. A sua face brincante, transgressora, pregadora de peças, é o contraponto necessário a esse latifúndio de desigualdade e mentira. Dono da porteira do mundo, é ele a força vital a ser invocada para essa tarefa miúda de riscar os pontos da descolonização. Ótimo, excelente, né? Então, aqui a gente já vê várias características que vão corroborar com o que nós estudamos até agora, né? Uma das principais que me chama a atenção, eu não sei qual foi que chamou a atenção para vocês, mas é essa que ele fala, né? É um fetichismo próprio do racismo e de mentalidades assombradas por um fantasma cartesiano.
A fenomenologia é uma crítica ao cartesianismo e aos binarismos, né, cartesianos, né? Então a gente vai voltar a entender não um corpo separado de uma mente, mas o corpo-mente, né, uma totalidade muito maior do que a soma do corpo e da mente, né? Isso é o Dasein, né, o ente ontológico, que é o ser aí, o ser junto com, ele é muito mais do que corpo e mente, né? Ele tem possibilidades infinitas de construção e o fenômeno ele aparece em cada agora e a gente pode criar muita infinidade de coisas no agora. E as possibilidades elas surgem a partir de uma ambientalidade. Bom, o que ele está dizendo é que a encruzilhada é isso, né? É essa mentalidade, é essas possibilidades. E aí ele vai falar que a encruzilhada é a boca do mundo. Ou seja, nós vamos aprender, né? É a gente aprender com o mundo, a escutar o mundo. Então as relações, elas dizem alguma coisa, né? E elas, ontologicamente, como nós falamos, né? Elas vão em direção a algo. E nós só podemos entender e compreender essa direção, né? Escutando, né? Vendo, tentando entender esse chamado da boca do mundo para algum lugar. Exu como dono da encruzilhada, ou seja, essa pegada exuística que ele vai trazer é ele, né, Exu, que vai ser o dono dessa encruzilhada, que é a quebra metafísica do cartesianismo, do binarismo. Ou seja, essa filosofia, né, que nós estamos aprendendo na pedagogia das encruzilhadas, é uma filosofia não binária e que nós podemos, assim, articular com toda a experiência, é uma experiência que acontece na fronteira de contato entre organismo e ambiente. Né? Por quê? Porque essa não é uma frase apenas para dizer sobre tal experiência, né? Mas é uma quebra binária. Significa que não existe ambiente e organismo, não existe pessoa e a natureza, não existe sociedade e a natureza. Não existe essa separação é loucura, é violenta uma separação dessa. Nós somos a natureza, então quando a gente vai transformando essa natureza numa quebra do que a gente é, ou seja, a gente precisa comer, a gente come plantas, a gente come cereais, a gente respira o ar, a gente bebe água. E como é que a gente consegue fazer da nossa vida uma destruição de tudo isso que nos mantém? A gente polui o ar, a gente polui os rios e a gente envenena as comidas. Que inversão narcísica é essa, assim? Será que a gente se gosta mesmo? Né? O que é isso que a gente faz com a gente, né? Ebó, gente, a palavra ebó vem do idioma iorubá e significa oferenda, sacrifício ou troca, né? Ele vai falar sobre ebó no decorrer do livro, né? Que é oferenda. Mas o que é que vocês estão achando até agora da nota introdutória? O que é essa metafísica do cartesiano? Eu já expliquei, João, ou ficou alguma dúvida ainda? Tu falou o que? Eu não entendi, não. Eu já expliquei o que é metafísica ou ficou alguma dúvida ainda? Que eu acabei de falar, né, da metafísica cartesiana. Ok, Micaela, boa. Se tiver alguma dúvida é só falar. Encruzilhada é como se não tivesse um lado e sim caminhos a percorrer. Perfeito, Maria. Em que posso escolher ir ou não ir e mesmo assim experienciar algo. Muito perfeito. É isso mesmo. Mas olha como isso ajuda, né? Assim, a gente. Maravilha. Encruzilhada, nós não temos um caminho pré-estabelecido.
Nós temos que entender e aprender a escutar o mundo, né? A boca do mundo. Pronto, Micaela, olha só. Metafísica é tudo aquilo que a gente coloca como uma substância concreta na linguagem. Né? Tudo que a gente convenciona para articular os sentidos e mediar o mundo com esses símbolos. Né? João, assim, tá no celular de Micaela. Eu tô no celular e no computador. Tá, tranquilo. Então, João, entende o que é metafísica, né? Sim. No cartesianismo, Descartes, né, que é o que a gente chama a teoria de cartesiana, ele vai dizer que nós devemos duvidar de tudo, menos da razão. Por quê? Porque os nossos sentidos nos enganam. E tudo que aparece para os nossos sentidos, eles aparecem, segundo Descartes, viu? Eles aparecem como uma informação que vai ser decodificada por nós e interpretada de uma certa forma particular. Isso significa que não vai ser a coisa em si que vai chegar, e sim apenas a gente só pode falar das interpretações dos nossos sentidos. Então a gente tem que duvidar dessa interpretação. A gente tem que duvidar das coisas que chegam para nossos sentidos, porque a realidade, ela não chega pronta para a gente vai transformando. E a gente vai duvidar para que a gente faça um método científico mais rigoroso, ou seja, vai criar uma hipótese, vai experimentar e vai testar a hipótese. Né? Mas se a gente está duvidando das coisas, e duvidando da realidade, duvidando do que a gente vê, do que escuta, do que sente, a gente não pode duvidar que a gente duvida, porque nós estamos duvidando. Então, se eu duvido de tudo, tem algo aqui que é a ação de duvidar, que é um mediador do mundo. Então, ele vai falar a primeira frase, a famosa frase, penso, logo existo. Né? Penso, logo existe, porque eu duvido, eu tenho que pensar na realidade para duvidar dela. Então o eu existe. Os objetos podem até não existir, né? Eu tenho que duvidar que eles existem como eles aparecem, mas eu não posso duvidar. Por que isso é metafísica? Porque agora eu crio uma convenção simbólica que vai mediar o mundo através da linguagem que se chama ego ou eu, né? Entende por que é metafísica o cartesiano, né? Encruzilhada e caminhos a percorrer, e nós encontraremos o fenômeno. Hoje é legal agora, pessoal, vou precisar sair. Que pena, Tiago. Valeu, Thaís. É isso mesmo, assim, né? A encruzilhada é um processo, né? É um caminho e não uma chegada, nenhum lugar. Né? São vários caminhos, né, possíveis de percorrer, né, de construção da realidade. Vamos nessa pegada, hein, Thaís? É isso aí, assim. Vamos tentar pensar na encruzilhada a partir dessas questões. Alguém quer falar alguma coisa do texto, né? Mais alguma questão? Quem pode ler essa daqui, a primeira pedra lançada? Isabela, minha querida, você está aí? Tô sim. E aí, você pode ler? Por favor. Posso. Muito obrigado. É chegado o momento de lançarmos em cruzo
As sabedorias ancestrais que ao longo de séculos foram produzidas como descredibilidade, desvio e esquecimento. Porém, antes, cabe ressaltar que essas sabedorias de fresta, encarnadas e enunciadas pelos corpos transgressores e resilientes, sempre estiveram a favor daqueles que as souberam reivindicar. Assim, me inspiro nas lições passadas por aqueles que foram aprisionados nas margens da história, para que firmar como um verso de encanto e a defesa de que a condição do ser é primordial à manifestação do saber. Os conhecimentos vagueiam o mundo para baixar nos corpos e avivar os seres. Os conhecimentos são como orixás, forças cósmicas que montam nos suportes corporais, que são feitos cavalos de santo. Os saberes, uma vez incorporados, narram o mundo através da poesia, reinventando a vida enquanto possibilidade. Assim, ato meu ponto. A problemática do saber é imanente à vida, às existências em sua diversidade. A vida é o que importa, e é por isso que reivindico nos caminhos aqui cruzados outro senso ético. A raça é a invenção que precede a noção de humanidade no curso da empreitada ocidental. O Estatuto de Humanidade empregado ao longo do processo civilizatório e colonial europeu no mundo é fundamentado na destruição dos seres não brancos. Sigamos em frente, sem recuar nenhum instante. A perspectiva agora não é mais a saída do mato, a que fomos lançados para nos revelar como os seres em vias de civilidade. Não assumiremos o repertório dos senhores colonizadores para sermos aceitos de forma subordinada em seus mundos. O desafio agora é cruzá-los e macumbá-los, avivar o mundo com o axé, força vital, de nossas presenças. Perfeito. Muito bom. Olha só, eu vou pegar um cigarro por enquanto vocês pensam aí sobre essa parte e daqui a pouco eu volto. Só um minutinho. Certo? E aí, gente, o que é que vocês me dizem sobre essa primeira página? Algum comentário? Eu vou falar. Peraí. Fala, João. É porque eu tenho que baixar o som do computador para não dar retorno. Mas essa parte de a raça é a invenção que precede a noção de humanidade no curso da empreitada ocidental. O Estatuto da Humanidade empregado ao longo do processo civilizatório colonial europeu no mundo é fundamentado na destruição dos seres não brancos. Isso me lembra na Gestalt aquela questão da singularidade, que tu comenta muito, sabe? Foi tu falando e eu lembrei de singularidade e tal. Não tem isso para Gestalt, alguma coisa assim.
Eu não sei explicar bem porque é um assunto do qual eu acho que ainda não tem um entendimento assim tão como o de Eric, né? Não, mas pergunte pra gente fazer junto aqui alguma coisa. Mas é isso, se tu puder explicar mais assim, porque acho que tu vai saber explicar melhor sobre a questão da singularidade e como isso bate com o que eu entendi. Acho que Sim, deu para entender também. Deixa eu aumentar aqui no computador, peraí. Com essa parte que João trouxe, né, dá para entender assim como esse livro vai corroborar conosco nessa crítica metafísica da Servada, né? O que a metafísica fez, né? Quais são os signos e os mediadores que nos cercam, né? É que existe uma empreitada, né, uma empreitada de marginalizar as pessoas não brancas nessa vertente, né? E que a raça foi uma invenção, né? Ou seja, a Europa ela inventa essa coisa de raça, o que é inferior e superior, e usa isso como uma relação de mundo, para mediar o mundo. E isso atravessa as pessoas, né? Justamente porque, como eu estava falando no início, né? Se há um projeto da educação não chegar nas pessoas, isso faz com que o senso crítico baixe. Então, o racionalismo é que vai dominar, né? Por isso que eu fico pensando assim que é impossível a gente estar numa luta progressista, uma luta de classes, de raça, enfim, né? Sem pensar numa crítica ao neoliberalismo que foi formado, porque tudo isso são bases para que a gente fale de uma individualidade e dessa singularidade, né, que João falou. Né? Então, a singularidade, na verdade, né, é uma verdade imposta para os corpos serem dóceis. Por isso que ele fala que a raça é uma invenção, que precede a noção de humanidade no curso da empreitada ocidental. Né? No curso da empreitada ocidental, porque foi o Ocidente que inventou. Precede a humanidade porque o humano ele não aparece. O que aparece são as condições metafísicas criadas pelo Ocidente, como uma violência, né? Como uma marginalização, como uma categoria. E o Estatuto de Humanidade empregado ao longo do processo civilizatório colonial europeu no mundo é fundamentado na destruição dos seres não brancos. Tudo que são seres não brancos são destruídos, né? E a branquitude ela é muito maior do que a cor, né? Assim, é tudo. Seres não brancos são LGBTs, são mulheres, são pessoas negras, né? Enfim, tudo que sai do padrão normativo dessa metafísica, que é uma empreitada ocidental, né? Tudo que foi criado como nesse padrão. Certo, João? Tem a ver com isso? É isso mesmo? Assim, é. E para que a gente adentre, né, na gastroterapia, né, olhando para essa quebra do predicativo egocêntrico, que é essa invenção da raça, essa invenção dessa singularidade, essa subjetividade que tem a ver com o neoliberal, né? E também essa ideia de integração com o mundo que ele vai trazer aqui nesse seguinte trecho. Os conhecimentos são como orixás. Os orixás, eles encarnam, né? Eu acho que é esse termo que se usa. Ele vai, né, no corpo da pessoa e monta, né, na pessoa para usar a pessoa como instrumento, né, de voz, né, de sabedoria. Então, os conhecimentos, né, isso que a gente está falando de Gestalt, isso que a gente leu, né, ancestralidade é isso, né, que os conhecimentos nos atravessam e nós nos tornamos boca do mundo, né? São forças cósmicas que montam nos suportes corporais. Forças cósmicas, né? Cosmos é a organização do mundo, né? Ou seja, é algo que monta na gente como suporte corporal. Nossas sabedorias não são nossas. Essa é a grande questão. Não é um mérito meu, né?
que são feitos cavalos de santos. Os saberes, uma vez incorporados, narram o mundo através da poesia, reinventando a vida enquanto possibilidade. Assim, ato meu ponto. A problemática do saber é imanente à vida, às existências e sua diversidade. Né? Então, esse conhecimento, que é uma força cósmica, monta nos suportes corporais, né? Para construir novos saberes e narram o mundo de uma maneira poética, né? Construindo uma poesia através desses saberes em sua reinvenção, ou seja, uma novidade, quebrando os paradigmas tradicionais e conservadores e nas possibilidades de existências diversas. Então, esse apego a uma metafísica predicativo egocêntrico é uma violência ocidental. Né? É isso que a gente estava falando do lucro. Né? As pessoas elas não conseguem mais se conectar, né? Ou seja, não conseguem mais escutar o que é próprio, ou seja, escutar o mundo. E como essa intelectualidade, esses saberes, eles não chegam mais, né, para muitas pessoas que estão nessa lógica neoliberal, elas só pensam na lógica neoliberal que atravessa ela, que é um saber perverso, né, um saber violento, tanto para ela mesma quanto para as pessoas ao redor, que é o lucro, apenas o lucro, né? Não tem mais saber das relações, nem da terra, né? A terra é tida como produto, né? A terra é tida para consumir e não para se integralizar, não para ser uma experiência compartilhada, mas é para satisfazer meus prazeres e para minha ganância de juntar materialidade. Ok? Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, então. João, você poderia ler agora? Ô, Eric, eu acho que é melhor colocar outra pessoa para ler, porque quando eu tô falando, eu tô tirando do som do computador, porque senão fica dando eco. Aí eu não sei se na gravação vai sair com o som quando eu estiver lendo, já que eu vou deixar mudo, entendeu? Aí eu acho que é melhor outra pessoa, ou Isabela, ou Janete, ou alguma das outras meninas que estão aí. Ótimo, João. Beleza. Quem é a próxima aqui da lista? Maria, você pode ler? Posso, Eric, mas minha voz está muito ruim, estou gripada. Eu acho que é todos nós, não se preocupe não. Tá todo mundo vivendo um friozinho, né? A saída do mato, a partir de um processo civilizatório e sua agenda de dominação, é para os seres aprisionados pela raça uma marafunda, mentira e sopro de má sorte, que cristaliza o ser na condição vacilante de racializado. A orientação pela encruzilhada expõe as contradições desse mundo síndido, dos seres partidos, da escassez e do desencantamento. As possibilidades nascem dos cruzos e da diversidade como poética política, na emergência de novos seres e na luta pelo reencantamento do mundo. Não sairemos do mato. As mentiras contadas pelas bocas malfeitoras não nos seduzem, somos capoeiras, mato rasteiro. As nossas sabedorias são de frestas. Somos corpos que se erguem dos destroços, dos cacos despedaçados e inventam outras possibilidades no movimento inapreensível da ginga. Nessa perspectiva, a invenção de um projeto poético-político-ético que opere no despacho do carrego colonial, obra e herança colonial, e na desobsessão de toda sua má sorte, será aqui cuidadosamente tecida
como uma tática de guerrilha do conhecimento. Essa estratégia de luta tem como principal meta atacar a supremacia das razões brancas e denunciar seus privilégios, fragilidades e apresentar outros caminhos a partir de referências subalternos e do cruzo desses com os historicamente dominantes. A estratégia da pedagogia das encruzilhadas, como guerrilha epistêmica, é seduzi-los para que eles adentrem o mato. Lá, ofereço a todos uma casa de caboclo. Camaradinhas, a mata é lugar de encantamento, e lá que serão armadas as operações de frestas, que tacarão fogo no canavial. Os espelhos dos narcisismos europeus serão quebrados sem nenhum temor de azar. Esperamos muito tempo, agora é olho no olho. Desculpem o peso das palavras. Nós, brasileiros, expurgamos o espírito guerreiro dos tupinambás, habitantes de nossas terras, para nos convertermos à complacência e à resignação do ethos cristão-católico. Porém, vos digo que os tupinambás continuam a baixar nos nossos terreiros, saravando as nossas bandas, preparando nossos corpos para a batalha. Haveremos de reivindicar as nossas lutas ancestrais para que essas nos inspirem nas demandas do hoje. Nesse sentido, me arrisco na amarração do seguinte verso: não há enfrentamento e transgressão ao colonialismo que não assuma posições contundentes e comprometidas com o combate ao cárcere racial, enclausuramento e desvio do ser e as suas produções de injustiça cognitiva. Ótimo, maravilha, forte, né? Então, o que ele está propondo, né? Basicamente, ele tá pegando essa filosofia da encruzilhada, né? Do candomblé e de religiões de origem africana, iorubá, né? E falando, né, assim, colocando em evidência a filosofia, né? A filosofia africana. E dizendo qual é o objetivo da luta, né? Qual é o objetivo de proposta, de sentido de como vamos viver nossas relações. Então, isso é muito forte, né? Que ele vai falar assim: nesse sentido, me arrisco na amarração do seguinte verso: não há enfrentamento e transgressão ao colonialismo que não assuma posições contundentes e comprometidas com o combate ao cárcere racial, enclausuramento e desvio do ser, e as suas produções de injustiça cognitiva. Injustiça cognitiva porque metafisicamente criaram essa raça, né? Criaram um intelectualismo baseado nessa racialização e nesse enclausuramento. E aí, quando ele fala isso, né, nessa injustiça cognitiva, nesse cárcere racial, a gente pode fazer uma ligação direta, né, com o que a gente estudou sobre a prisão que Paulo Freire vai falar, né? De como os opressores e os oprimidos estão presos, né? Os opressores presos com privilégios e os oprimidos sendo presos pelos privilégios que são criados pela uma branquitude, pelo neoliberalismo e pela educação bancária, que também pode ser comparada a essa injustiça cognitiva, né? A educação bancária é depositar essa metafísica forte, violenta, branca, ocidental, europeia, nas nossas mentes e a gente achar que isso é normal. Isso é muito injusto. E isso é contra a libertação. Então, essa amarração, né, essa pedagogia das encruzilhadas tem a ver com o que a gente estava falando sobre a libertação. Na gestalterapia, né, isso olhar para essa experiência do entre, para que a gente possa ver na totalidade um espaço, nas condições do self, de campo, para que a gente desamarre esse cárcere racial, dando espaço para que as injustiças cognitivas não apareçam mais. Ao contrário, né, dando um espaço, um ambiente, corporeidade para que as pessoas cresçam
né? E quebrem essa mentalidade metafísica, e incorporem e vivam o que tem, que é próprio de ser, né? Do seu ser. Quem quer falar? Alguém levantou a mão? Nesse trecho, lembrei das interseções dos vetores que nos afetam desde sempre. Interseções dos vetores que nos afetam desde Um sempre. trechinho que tem, Eric, que diz assim: essa estratégia de luta tem como principal meta atacar a supremacia das razões brancas e denunciar seus privilégios, fragilidades, e apresentar outros caminhos a partir de referenciais subalternos, que é tipo pegar as referências que a galera da cultura afro tem e utilizar aí de cruzo desses com historicamente dominantes, né? Com a galera que domina, no caso, Isso. europeia, eurocêntrica, etc. Perfeitamente, perfeito. Usar essa filosofia para quebrar essa dominação, né? Que nos atravessa. Né? É uma tentativa de quebrar a branquitude, né? E para que a gente possa pensar juntos com isso. Né? Perfeito, assim. E a partir disso, Janete, vamos tentar pensar, né? Como é que a gente pode integrar para a nossa perspectiva gestáltica, né? Como é que a gente pode criar essas ligações, né, com o que a gente viu até agora em perspectivas de libertação. Perfeito? Gente, vamos tirar nossa foto, vamos pensar nisso, certo? E tentem ler o texto que ainda não leu, né? Já mandei os 2 textos, a gente vai continuar com esse texto na próxima quarta, né? Daqui a 15 dias. Vamos tentar entrar no outro texto, não sei se dá tempo, mas vamos tentar. Quem puder ler os 2, melhor ainda, que vocês podem anotar, podem fazer perguntas, podem trazer perspectivas, né, e a gente pode trabalhar nisso, tá bom? Então, por favor, leiam e vamos continuar com essa pegada na próxima quarta.